Nona legislatura. Dia 20 de agosto de 2018. Pequeno expediente. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoca o vereador primeiro secretário para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Jorge Cardoso. Presente. Vereadora Ellen. Presente. Vereadora Cecília. Presente. Vereador Enio. Presente. Vereador Eduardo. Presente. Vereador Eliseu. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador Gilson. Presente. Vereador Antônio. Presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Antes de nós dar andamento, só quero acolher aqui o prefeito municipal, acolhendo, saudando ele, saudo a todas as demais autoridades, ex-autoridades que tem aqui, ex-prefeito, ex-vereadores, ex-presidentes que já passaram por esta casa, e também todo o público que se faz presente aqui nessa noite. É uma satisfação ver essa casa cheia, lotada. É o que todos os vereadores sempre gostam, de ter a casa lotada para que possam atender aí o trabalho de cada um dos vereadores. Também acolho o público que está nos acompanhando através da internet, e que fique registrado também que a sessão, além de estar sendo gravada, está sendo transmitida também ao vivo. Conforme a resolução número 004/2018, solicito ao vereador Eliseu Cortes para que faça a leitura de um versículo bíblico. Mateus, capítulo 13, versículo 24, a seguir. Jesus, propondo-lhes outra parábola, disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado uma boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe eles: foi o inimigo que o fez. Replicando-lhe: queres que vamos e arrancamos? Não, disse ele. Arrancando o joio, podereis correr o risco de arrancar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, porque no tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, atai-os em feixes para o queimar, e recolhei, pois, o trigo no meu celeiro. Amém. Em mais uma ocasião, é como uma forma de prestigiar o devido processo legal, conjugado com o exercício da ampla defesa, convido ao senhor Simval Ferreira da Silva, na qualidade de ex-prefeito municipal nos exercícios de 2008 e 2009, para que valha-se da tribuna desse poder legislativo, objetivando tecer seus argumentos de defesa, estreitamente sobre a matéria que será submetida a julgamento, concedendo-lhe 5 minutos de prazo para que faça as suas explanações referido ao processo. Dessa forma, solicito a vereadora Cecília para que acompanhe o senhor Simval até a tribuna desta casa. Senhor Simval, será então, como foi lido aqui, foi cedido para o senhor, o senhor pediu para a Comissão de Finanças e Orçamento, e ela se relatou até a presidência dessa casa, então a gente vai conceder por 5 minutos, eu peço para o senhor que seja a respeito do processo, para que não possamos aí, porque não precisa a gente interpelar e intervir a sua palavra. Então será cronometrado o tempo de 5 minutos, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos.
caro presidente, demais vereadores, como o tempo é muito curto, né, eu vou falar nesse momento mais para a plateia do que para os vereadores, até porque eu já estive algumas vezes aqui na comissão e já tive a oportunidade de mostrar outros argumentos. Como o tempo é curto, eu vou ler uma carta que eu fiz, que eu dirigi a essa casa, que eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem conhecimento. Prezado vereador, venho através desta trazer alguns esclarecimentos sobre o julgamento processo 473706-2009, que dispõe sobre tomada de contas extraordinária, em cujo procedimento o Tribunal de Contas do Paraná julgou irregular. Estive usando a tribuna dessa honrada Casa Legislativa para prestar esclarecimento a todos os vereadores que compareceram na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Mas tomo a liberdade de elaborar do próprio punho algumas considerações que considero importantes para a elucidação dos fatos referentes a esse processo. Em resumo, o Tribunal de Contas desaprovou as contas pelos seguintes motivos. Letra A, ineficiência dos serviços prestados pelo Instituto Corpore. B, terceirização indevida de serviços públicos. C, existência de taxa de administração cobrada pela OCIP considerada irregular pelo TCE. D, a OCIP não demonstrou provisões de fundo para cobrir despesas com 13º salários e férias dos contratados. E, ausência de consonância entre extratos bancários e demonstrações de receitas e despesas por parte do referido Instituto Corpore. E F, falta de observação das normas legais para a realização de concurso de projetos no processo de licitação realizado pela Prefeitura. Apresento a seguir algumas considerações que demonstram a minha condenação por parte do Tribunal de Contas foi injusta e sem argumentos. E sem argumentos legais para embasar a referida decisão. Em resumo, foi uma condenação sem provas e que esta Casa Legislativa tem a capacidade de corrigir esse erro e fazer valer a justiça, baseando apenas nas questões legais que norteiam o caso. Então, vamos ao primeiro item, ineficiência dos serviços prestados pelo Instituto Corpore. O Tribunal de Contas não comprovou a alegada falta de eficiência dos serviços e apenas relatou que em uma única visita a uma unidade de saúde, o médico não estava presente e que alguns contratados pela OCIP reclamaram de atraso nos salários. Veja que a ocorrência desses fatos isolados não é motivo para atestar a qualidade dos serviços prestados pela parceria, e que quem podia avaliar a qualidade dos serviços era a equipe da Secretaria de Saúde do município, os membros do Conselho Municipal de Saúde, a própria Câmara de Vereadores, que tem o poder legal de fiscalização do Executivo, e também os usuários do Sistema Único de Saúde, que foram beneficiados pela criação das equipes do Programa Saúde da Família, que levou médicos, enfermeiros, dentistas e outros técnicos para atendimento aos moradores da cidade e do interior do município. O tribunal em nenhum momento comprovou a falta de qualidade desses serviços. E eu apresentei na minha defesa alguns dados de pesquisas que comprovaram que a população aprovou os referidos serviços de saúde. Se o tribunal não confiou nas nossas pesquisas, então que apresentasse dados que comprovassem a falta dessa qualidade. Em resumo, o Tribunal de Contas afirma sem provas que os serviços prestados pela OCIP eram ineficientes, mas não apresentam dados que comprovem a sua afirmação. Item B, terceirização indevida de serviços públicos. O tribunal afirma que a contratação da OCIP, por meio de processo licitatório, foi uma maneira de contratar funcionários que deveriam ser contratados por concurso público. Em primeiro lugar, destaco que a contratação foi realizada no intuito de atender à reivindicação da sociedade tibagiana, representada pelo Conselho Municipal de Saúde, que solicitou a implantação das equipes do Programa Saúde da Família no nosso município. Informo ao vereador que este referido programa foi implantado pelo governo federal e que funciona em parceria com o município, que é um programa que pode eventualmente ser extinto e, por isso, não justifica o município contratar todos os profissionais para atuar neste programa por concurso público. Em tese,
a contratação temporária... Senhor Sival, só um pouquinho. O seu tempo deu, mas eu, usando da prerrogativa de presidente, eu concedo então que o senhor termine de ler a carta. Obrigado, presidente. Em tese, a contratação temporária, seja por concurso de projetos ou outra forma, seria a mais adequada na época. O tribunal também afirma, sem comprovação e sem sequer citar um único caso de desvio de função, que tinha funcionários contratados pelo Instituto Corpore, trabalhando em outros órgãos da Prefeitura. Eu solicitei ao TCE e solicito aos membros dessa casa que aponte um único caso que comprove essa afirmação. Em resumo, afirmo que a contratação de funcionários pelo OCIP foi única e exclusivamente para a Secretaria de Saúde, inclusive para a contratação de plantonistas para o hospital e médicos especialistas para atender às demandas da população. C. Ausência de taxa de administração, existência de taxa de administração cobrada pela OCIP. A Prefeitura nada poderia fazer com relação ao valor de 15% da taxa de administração, tendo em vista que houve a licitação e o referido instituto venceu com esse índice. Informo que as contrapartidas, constante no termo de parceria, foram cumpridas, e um resumo das mesmas foram apresentadas na minha defesa oral aqui na Câmara. Faça a seguinte indagação: em que se baseou o Tribunal de Contas para considerar e regular a taxa de administração de 15%? Qual o percentual que o tribunal considera correto? Quais normas regulamentam o valor da taxa de administração? Cabe lembrar que a legislação que criou as OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, também criou formas de remuneração dessas organizações de interesse público. A cobrança de taxa de administração, como diz a lei, é permitida para cobrir despesas operacionais para o cumprimento do termo de parceria. Em verdade, a cobrança da taxa de administração encontra esteio jurídico contemplado no parágrafo único do artigo 39 da Portaria Interministerial MP-MF-CGU, número 127 de 2008, exatamente no limite de 15% para custeio das despesas administrativas da entidade. Para não alongar ainda mais nesse texto, solicito ao nobre vereador que consulte a referida portaria. Em resumo, o Tribunal de Contas me condenou também pela existência de taxa de administração, sendo que a legislação é muito clara quanto à possibilidade desta cobrança. Aonde está a ilegalidade ou a irregularidade? D. A OCIP não demonstrou provisões de fundos para cobrir despesas com 13º salários e férias de contratados. E. Ausência de consonância entre status bancários e demonstrações de receita e despesa por parte do referido instituto. Não cabe a mim, nem à Prefeitura, apresentar essas informações, e que as mesmas foram apresentadas na defesa da OCIP. Cabe aqui ressaltar que as provisões previstas no termo de parceria eram somente para garantir os direitos trabalhistas dos funcionários e que, com o encerramento do mesmo contrato, todos os contratados foram devidamente indenizados, não restando nenhum passivo para a municipalidade. Portanto, este item perdeu efeito e não pode ser considerado irregularidade. F. Falta de observação das normas legais para a realização de concurso de projetos no processo de licitação realizado pela Prefeitura. Informo-lhe que a contratação do Instituto Corpore foi realizada por licitação, na modalidade de concurso de projetos, e que cumpriu todas as formalidades exigidas pela lei. O tribunal alega apenas a falta de publicidade do edital em jornal de grande circulação e que a pouca participação de outras organizações na licitação. Informo-lhe, como consta na nossa defesa junto ao TCE, que o edital da licitação foi publicado no jornal Página 1, órgão oficial do município na época, e no site da Prefeitura, com mais de 45 dias de antecedência, conforme requer
esta modalidade de licitação. Portanto, foi dada toda a publicidade que a lei requer. Se não houve uma grande disputa nesse processo licitatório, a culpa não foi da falta de transparência e publicidade. Aproveito a oportunidade para relatar que o próprio Ministério Público de Contas do TCE, por meio do parecer número 5443/15, peça 131, que está no processo, solicitou a exclusão do meu nome da solidariedade da devolução dos valores glosados e da multa aplicada. O MP, Ministério Público, apresentou uma série de decisões do próprio Tribunal de Contas do Paraná que não resultaram na condenação solidária dos gestores públicos. Sem entrar no mérito da frágil e errônea condenação da devolução, afirmo que é um absurdo e uma tremenda injustiça alguém ser condenado a devolver valores que não foram recebidos. No máximo, apesar da falta de embasamento legal, o TCE poderia condenar o CIP a fazer a devolução de parte dos valores, se ele achasse que o valor foi excessivo. Ao gestor público, se comprovada alguma irregularidade, caberia no máximo uma multa. Outra incongruência no julgamento do Tribunal de Contas está no fato de que me condena a devolver a totalidade dos valores pagos como taxa de administração ao CIP, o que por si só já seria um grande absurdo, pois, neste caso, a entidade que emprestou importantes serviços para a saúde dos habitantes do município os teria prestado sem custos. Isso é, sem nenhuma despesa. Não há almoço de graça. Como se vê, pode-se ter almoço sem lucro, mas não tem sem custo. Informo-lhe também que, caso tenha alguma dúvida sobre as minhas afirmações, esta Câmara tem o poder de fazer diligências e investigações para apurar as minhas alegações, e que esse julgamento pode ser postergado para a coleta de mais informações. A jurisprudência não é clara quanto ao prazo máximo para a conclusão do julgamento, e fica a cargo do próprio poder julgador, no caso essa casa, prorrogar o prazo para o aprimoramento do processo. Solicito, portanto, que não conclua esse julgamento enquanto existir alguma dúvida. Solicito, portanto, dentro do meu direito do contraditório e da minha defesa, que me garante a Constituição Federal, que adie o julgamento, que fiquei sabendo, já fui até intimado, mas no dia eu não tinha sido, que aconteceria na próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, no qual ainda não fui intimado, mas na sexta fui intimado, para que eu possa apresentar documentos e que essa casa possa ouvir outras testemunhas que eu gostaria de apresentar, e que realize diligências, investigações e oitivas que essa comissão achar conveniente, né, e que essa Câmara achar conveniente para o esclarecimento dos fatos. Finalizo reiterando os meus sinceros votos de estima e consideração, e que a justiça dos homens seja iluminada pela força divina. Simval Silva, ex-prefeito. Que Deus abençoe a todos. Só queria pedir assim para a plateia que não se manifeste durante a sessão. Nem a favor e nem contrário. A seguir, solicito ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Jorge Cardoso, para que faça a leitura do parecer da comissão. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereador aqui presente, autoridades aqui presentes, ao público que se encontra. Uma boa noite a vocês. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto parecer. Entidade, município de Tibagi. Interessado, Simval Ferreira da Silva. Processo 47376, dígito 9, do ano de 2009. Acórdão 575414, do ano de 14. Processo 99269814, do ano de 2014. Acórdão 242615, do ano 15. Processo 49747015, acórdão
683/18. A função legislativa é a atribuição fiscalizatória, completando-se com o poder de julgar as decisões com o fito de exercer um eficiente controle externo exercido com auxílio do Tribunal de Contas em todos os procedimentos que envolvam a prestação de contas da gestão do administrador público, que deve ser prestada ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Por maioria de votos, a mais alta Corte da Justiça decidiu no recurso especial 848825, que é de exclusivamente da Câmara Municipal a competência de julgar as contas do governo e as contas da gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas a função de auxiliar o Poder Legislativo Municipal emitindo parecer prévio. Novamente, o ministro Gilmar Mendes voltou a citar, entendendo ele que é de competência da Câmara Municipal esse julgamento. Processo 47.3006/09 do ano 2009. A questão central, no presente caso, refere-se às decisões proferidas pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que em procedimento de tomadas de conta extraordinária, instaurada por força da instrução 224311 da Diretoria de Análise e Transferências, que apontou irregularidades relativo à taxa de operacionalização e provisões, terceirização de mão de obra, efetivamente da prestação de serviços e estruturas da entidade, controle interno municipal, pagamentos não identificados, extratos bancários e saldos bancários em discordância, e razão de irregularidades constantes no termo de parceria 007/2018, sob a responsabilidade do senhor ou da senhora Cris Angélica Urich, presidente do Instituto Corpore e do Desenvolvimento e Qualidade de Vida, e do senhor Simval da Silva, ex-prefeito do município de Tibagi, por meio que foram repassados recursos no montante de R$ 3.971.931,14 ao referido instituto, com o objetivo de promover a atuação conjunta da execução do Programa Saúde, Família, Município e Atendimento Hospitalar. Tanto o Instituto como o senhor Simval Ferreira da Silva, ex-prefeito do município, foram, na época, devidamente citados para apresentar defesa, procurando então sanar as irregularidades apontadas. Com o exercício do contraditório e da ampla defesa exercida, os autos retornaram para uma nova análise no Tribunal de Contas, através da Diretoria de Análise e Transferência, que expediu a instrução 4990/11. Posteriormente, em sua manifestação conclusiva, a unidade técnica, por meio da instrução 4689/14, concluiu que não vieram aos autos relatórios detalhados de execução de despesas, documentos esses essenciais e adequada análise por esta Corte de Contas, a respeito da correta aplicação dos recursos recebidos. Concluiu, portanto, a Diretoria de Análise e Transferência por irregularidade das contas, com o recolhimento parcial do prefeito, na época, Simval Ferreira, e do Instituto Corpore, no valor de R$ 697.845,24. Chamado para intervir no feito, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer número 9172/14, opinando pela irregularidade das contas, ao mesmo tempo em que fez remissão ao parecer anterior exarado no parecer 4504/12.
Concluiu o eminente relator expressando seu voto pela procedência da tomada de contas extraordinária irregulares. Recolhimento parcial de recursos repassados no valor de R$ 697.845,24. Multa de 30% previsto no artigo 89, multa do artigo 87 na linha B, multa de 87 na linha A, na linha G, multa do artigo 5º da linha B e multa do artigo 87 da linha B novamente ao Instituto Corpore. Ainda determinando o Tribunal de Contas, que esses documentos fossem e já foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, à Câmara Municipal de Tibagi, para adoção das providências que entender cabíveis, ao Ministério da Justiça e à Controladoria Geral da União e à Secretaria da Receita Federal, nos termos previstos na legislação de regência de matéria. O voto do eminente relator foi então submetido à discussão e votação através dos demais membros integrantes da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Com a presença da ilustre Procuradoria do Ministério Público, atuação do Tribunal de Contas do Estado. Julgando, sentindo-se indignado, o ex-prefeito recorreu para um recurso de revista, onde todas essas decisões foram mantidas. Na segunda decisão, já com recorrência do ex-prefeito. Donde concluiu-se pela necessidade da manutenção integral do contido acórdão 57-54-14, conforme consta no voto que recomendou o conhecimento e o desprovimento do recurso de revista, mantendo-se rígido o acórdão inicial, o 57-54-14 de primeira Câmara. Sentindo-se novamente indignado e no seu direito, voltou o senhor Simvaldo Silva novamente num recurso de revisão. O processo 49.74.70.15. Com a observação aqui do nosso... cada um desses recursos tiveram um relator diferente. Nunca foi mantido o mesmo relator. Sempre com relatores diferentes. Nessa linha, o acórdão 24 e 26.15 não foi omisso, pois adotou os entendimentos técnicos apresentados pela então Diretoria de Análise de Transferência, parecer 213.14, que analisou com profundidade e pertinência todas as alegações decorrentes. Novamente, a taxa de operacionalização de provimentos, terceirização de mão de obra, pagamentos não identificados, extratos bancários e saldos que não conferiam. Mesmo assim, com o firme propósito e o exercício contraditório da ampla defesa, com os meios de recurso a eles inerentes, nos modos que preconiza o inciso LJ do artigo 5º da Constituição Federal, esta comissão notificou formalmente o senhor Simvaldo da Silva, através do ofício 077/2018, cientificando-lhes que na data de 14 de 8 de 2018, às 14 horas, na sede da Câmara Municipal, no recinto do plenário, seria dada a oportunidade, mais uma vez, com seu direito de defesa, no tocante aos fatos que estão submetidos ao posicionamento e deliberação dessa comissão. Na data aprazada, dia 14 de 8, às 14 horas, no recinto do plenário desta Câmara, com a presença de todos os membros da comissão, acompanhados de todos os demais vereadores que integram o Poder Legislativo Municipal, formando a totalidade dos edis que compõem a presente legislatura, foram então instalados os trabalhos inerentes à instrução do caso,
ocasião em que se objetivou perquirir o incentivo do senhor ex-prefeito municipal sobre os fatos que lhe recaem, bem como oportunizar o uso da manifestação pessoal e juntada de documentos e a oitiva das testemunhas indicadas por este. Com o propósito de colher argumentos de defesa, inicialmente foi então concedido ao senhor Simval Ferreira da Silva o uso da tribuna do Poder Legislativo, oportunizando-lhe o exercício do contraditório e a ampla defesa na forma como assegurada em lei, tendo o mesmo se valido de todo o tempo necessário e conveniente para o exercício dessa prerrogativa, de caráter fundamental, para que esta comissão viesse então a formar um juízo do valor sobre os fatos que estão imputados no julgamento de conta do então ex-prefeito, exaustivamente nominado neste parecer. É importante que se registre que o ex-prefeito pugnou pela oitiva das duas testemunhas presentes no dia, o senhor Eli Preste e o doutor Arion de Campos, ambos integrantes da sua equipe de governo nos tempos que lhe deram os fatos, que ocorreram os fatos que são objetos de apreciação e julgamento da esfera do Poder Legislativo. Afinal das suas explanações, a Comissão de Finanças e Orçamento deliberou pela oitiva das testemunhas do senhor Eli Preste Souza e do doutor Arion Campos, porém, muito embora o ex-prefeito municipal, de sua parte, tenha promovido a recomendação para que a comissão ouvisse outras testemunhas, a deliberação adotada foi no sentido de que se caberia ao interessado fazer-se acompanhar de suas testemunhas, para que adotou o posicionamento de ouvir o que se faziam presentes, ao ato dos quais fizeram uso da tribuna do Poder Legislativo, na qualidade de testemunha de defesa do ex-prefeito municipal, porém é certo que tanto a manifestação da defesa do senhor Simval Silva, corroborada com a manifestação das testemunhas ouvidas durante a instrução do procedimento, tendo-se aberto a possibilidade, e foi feito nesta casa, ouviu-se a secretária da época de Saúde, Janine, que veio, marcamos uma nova data, na sexta-feira, às 14h, onde estava presente só a comissão, os vereadores não estavam presentes. E ouviu-se as alegações também da Janine. Os argumentos apresentados, na época, pelo senhor Simval Silva, assim como pelas testemunhas, não alteraram, não trouxeram nenhuma novidade que pudesse mudar o entendimento desta comissão e desta casa. Não trouxeram nenhuma informação que fosse possível de mudar o entendimento dessa casa. Concluiu-se que o conjunto probatório disponibilizado para a análise desta Comissão de Finanças e o Poder Legislativo não se demonstraram suficientes para alterar a decisão proferida no processo originário, aquele instaurado pelo Tribunal de Contas no ano de 2009. E nos recursos exercitados, razão porque esta Comissão de Finanças e Orçamento não recomenda outro posicionamento, que não seja aquele que expressa a aprovação do inteiro teor da decisão emanada através do Colégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diante de suas próprias razões e fundamentos que se demonstram suficientes para referendar o conteúdo dos acordos 57 e 5014, Primeira Câmara, Acordo 24 e 26, Tribunal Pleno, recurso de revista e, por fim, o Acordo 683/18, Tribunal Pleno do recurso de revisão aos quais devem ser mantidos isto e todos os fins legais. Ante o que se encontra suficientemente demonstrado neste processo, a Comissão Permanente e Comissão de Finanças,
Orçamento recomenda ao soberano plenário do Poder Legislativo deste município que promova o julgamento das contas na forma que lhe é assegurado constitucionalmente, fazendo a costumeira justiça individualmente e independente com a aprovação do projeto de decreto legislativo na forma que é proposto, que vai ser ora lido pelo presidente da comissão, Eliseu Cortez. Obrigado, vereador. A seguir, solicito ao vereador primeiro secretário para que promova a leitura do projeto de decreto legislativo número 015/2018. Projeto de decreto legislativo número 015/2018. Aprova a decisão exarada no processo 473706/2009, que resultou no acórdão número 5457/2014, primeira Câmara, bem como a decisão proferida em recurso de revista por meio do processo 99269-8/2014, que resultou no acórdão número 2426/2015, Tribunal Pleno. E a decisão exarada em recurso de revisão por meio do processo número 497470/2015, que resultou no acórdão número 683/2018, Tribunal Pleno, que dispõe sobre o procedimento de tomada de contas extraordinária e, consequentemente, ficam julgadas irregulares as contas referentes ao exercício financeiro 2008-2009 do Poder Executivo Municipal, ficando revogados os decretos legislativos número 012/2016 e o número 013/2016, que tratam da prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente aos exercícios financeiros de 2008-2009, na forma que se especifica. Faço saber que, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento apresentou, o soberano plenário deliberou e a mesa executiva do Poder Legislativo promulga o seguinte: decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a decisão exarada no processo número 473706/2009, que resultou no acórdão número 5457/2014, primeira Câmara, bem como a decisão proferida em recurso de revista por meio de processo número 99269-8/2014, que resultou no acórdão 2.426/2015, Tribunal Pleno, e a decisão exarada em recurso de revisão por meio do processo 497470/2015, que resultou no acórdão 683/2018, Tribunal Pleno, que dispõe sobre o procedimento de tomada de contas extraordinária. Artigo 2º. Ficam julgadas irregulares as prestações de contas referente ao exercício financeiro 2008-2009 do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Nos termos previstos do parágrafo 4º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, fica determinado à mesa executiva diretora da Câmara Municipal de Tibagi para que remeta cópia da tomada de contas extraordinária a que se refere o processo número 473706/2009, Tribunal de Contas do Paraná, ao Ministério Público Estadual para apuração de responsabilidade referente às irregularidades apontadas. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se expressamente os decretos legislativos 012/2016 e 013/2016, que tratam das prestações de conta do Poder Executivo Municipal de Tibagi, correspondente aos exercícios financeiros 2008-2009. Sala de Sessões, Câmara Municipal de Tibagi, 10 de agosto de 2018. Eliseu Cortez, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Jorge Cardoso, relator, membro José Enio Antunes.
declara aberta a fase do grande expediente que destinará ao procedimento de discussão de votação do projeto de decreto legislativo que entrega o presente em ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 015/2018, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova a decisão exarada no processo número 473.706/2019, que resultou no acórdão número 5.457/2014, Primeira Câmara, bem como a decisão preferida em recurso de revista por meio do processo número 99.2698/2014, que resultou no acórdão número 2.426/2015, Tribunal Pleno, e a decisão exarada em recurso de revisão por meio do processo número 49.7470/2015, que resultou no acórdão número 683/2018, Tribunal Pleno, que dispõe sobre o procedimento de tomada de contas extraordinárias e de consequências que ficam julgadas irregulares as contas referentes aos exercícios financeiros de 2008 e 2009 do Poder Executivo Municipal, ficando revogados os decretos legislativo número 02/2016 e 03/2016, que tratam da prestação de contas do Poder Executivo e da prestação do município de Tibagi correspondente ao exercício financeiro 2008 e 2009 na forma que especifica. Após lida, encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para o seu parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Jorge. Parecer favorável. Vereador Enio. Parecer favorável. O meu parecer é contrário. Senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça é de parecer favorável por 2 votos a favor e 1 contra ao decreto legislativo 015/2018. Após o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, antes de adentrarmos o processo de votação, queria pedir ao vereador primeiro secretário que explicasse a questão, principalmente para o público que se faz presente, que é a questão dos prazos, que foi até citada na tribuna, a questão dos prazos regimentais que a gente respeitou, a comissão respeitou, e este prazo está se acabando hoje. Então, passo a palavra ao presidente da comissão, vereador Eliseu, para que explique melhor sobre os prazos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, boa noite, amigos internautas que nos acompanham através da transmissão via internet. Apenas para esclarecimento aos senhores, né? O esclarecimento se dá seguinte ao fato de que, após exarado no Tribunal de Contas todos os recursos nas câmaras temáticas, mesmo com o parecer do Tribunal, com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, foi encaminhado então para essa casa este ano essa tomada de contas especial. Essa casa, assim que tomou, ou que chegou até essa casa, o presidente trouxe via plenário, entregou nas mãos à Comissão de Finanças e Orçamento, para que a comissão, então, pudesse regimentalmente tomar as providências necessárias. E essa comissão, então, foi colocada à disposição, esta tomada de contas extraordinárias, né, foram colocados à disposição do público, do modo em geral, de toda a cidade, ficando à disposição de todos os demais vereadores, até a cada vereador uma cópia, se assim o quisessem, para apreciá-los. Ao público, no modo em geral, ficou disponível nessa casa, inclusive uma sala disponível para
poder a pessoa adentrar e aqui o tempo que fosse necessário julgar, apreciar. Posteriormente, essa casa, ou essa comissão também tomou todas as devidas providências para que os prazos pudessem ser regimentalmente obedecidos no seu inteiro rigor. Como estas contas têm até 60 dias, não é 60 dias, a lei diz claramente que até 60 dias elas têm que ser apreciadas e julgadas por essa casa. Mas como nós tínhamos 15 dias de recesso, então essas contas não ficaram apenas 60 dias disponíveis, ficaram aproximadamente 75 dias disponíveis. Não somente para as pessoas envolvidas sobre ela, como também para a população, como também para todos os demais vereadores, para a sua apreciação. E tomando as devidas providências, essa comissão também, então, fez as convocações necessárias, dando amplo direito de defesa às pessoas envolvidas, a citada, e ouvindo, na oportunidade, então, o ex-prefeito, senhor Simval Silva, que pudesse explanar via tribuna aquilo que julgasse necessário para que esta comissão de Finanças e Orçamento, que não se atendo apenas ao seu direito legal de ficar apenas restrito aos 3 membros, mas tomou a liberdade de, nessa reunião, convidar todos os demais vereadores que assim quisessem participar, estava nessa oitiva, pudesse ter a plena liberdade de participar. Foi dada essa ampla liberdade e a sua maioria se fizeram presente naquele momento. Dentro dos seus prazos, foi dado também ao ex-prefeito, o senhor Simval, que após as suas citações, dentro do grosso do seu direito, pudesse também indicar testemunhas que ele julgasse necessário ser ouvido por essa comissão, para a gente poder fazer juízo e julgamento da nossa decisão. Portanto, a comissão teve toda a cautela, formulando até consulta junto ao Tribunal de Contas, através da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas, para ver se, muito embora a gente tenha uma assessoria jurídica na pessoa do Dr. Brandão, uma pessoa com uma bagagem bastante grande, há mais de 20 anos de casa, com uma vasta experiência, mas uma situação inusitada para todos nós vereadores. Julgar. Nós somos eleitos para legislar e fiscalizar, mas coube a nós também agora, dado pelo Supremo Tribunal Federal, também a prerrogativa de julgar as contas. Mas, acompanhado pelo assessor jurídico, acompanhando todos esses procedimentos regimentalmente, dissemos a ele: doutor, não vai levar-nos a mal, mas a gente gostaria de fazer uma consulta ao jurídico do Tribunal de Contas, né? Para que a gente pudesse saber se todo o procedimento tomado pela comissão estava seguindo rigorosamente os trâmites legais. Ele nos acompanhou, fomos ouvidos, na oportunidade sanamos muitas outras dúvidas que a gente, através da comissão, tínhamos também, e voltamos, e tomamos todo o início do processo, né? Mesmo naquele dia, quando o senhor Simval nos indicou, então, algumas testemunhas que ele gostaria que fosse ouvida, conforme já mencionado pelo relator do nosso vereador Jorge, foram ouvidas, então, doutor Arião, foram ouvidas também senhor Eli. Como também ele se veio a solicitação para nós, para a comissão, e a comissão deliberou, e tomou também a iniciativa de que nós iríamos ouvir também a senhora professora Janine, que ele foi indicado por ele para prestar aqui o seu depoimento junto à comissão. Então, tomamos todo... foi juntado os documentos apresentados pelo senhor Simval, apreciado por esta comissão, né? E foi então tomado todas as providências cabíveis. As testemunhas indicadas, todas foram ouvidas, né? Se houvesse indicação por parte dessas próprias testemunhas que foram arroladas e dissesse para nós aqui: olha, fulano ou ciclano nos acompanhou
né? Eles têm também conhecimento. Esta comissão ia tomar a liberdade de ouvir mais essas testemunhas também. Mas fizemos tudo aquilo que foi na nossa concepção e no nosso conhecimento correto para ser feito aos olhos da lei. Então, os prazos, senhor presidente, regimentalmente e todas as normas legais foram tomadas. Então, eu volto a palavra ao senhor para que possa prosseguir com essa sessão extraordinária. Obrigado, vereador. É fundamental para que fique esclarecido principalmente a transparência que essa casa teve e respeitando principalmente o regimento interno. E esse processo, então, ele está entrando em votação hoje, numa sessão extraordinária, pela questão que nós estamos seguindo rigorosamente os prazos. E isso eu acho que até o vereador Eliseu, o primeiro secretário, comunicou ali, que o prazo, na verdade, está vencendo hoje. Só quero explicar aqui para os senhores vereadores como que vai funcionar o processo de votação, para os senhores vereadores, aqueles também que estão nos acompanhando pela internet, e para o público também, para que fique de uma forma, acho que, concentrada e também para que não haja tumulto. O processo de votação, então, irá começar pela mesa executiva, pela mesa executiva, depois passará para os demais, e também vamos seguir o artigo 152 do regimento interno, que determina 5 minutos para cada vereador, para que ele possa votar e justificar o seu voto. Então, aquele que quiser votar e justificar o seu voto, terá o prazo de 5 minutos, que será cronometrado, e aqueles que também não quiserem somente votar, também não tem problema. Só para que fique claro também, senhores, que ao processo de votação, quando abrir a palavra para cada vereador, e às vezes o outro interpelar, quiser entrar na fala, será cronometrado e será corrido o tempo. Ok? Então, vamos dar início à votação. Vai começar, então, pela mesa executiva. Então, começa pelo presidente da casa, que sou eu, vereador Eduardo. Que... eu até vou comentar. Vou cronometrar o tempo. Eu juro que, quando fui eleito, nunca pensei assim, passar por um momento como esse. Como muito bem já colocou o vereador Eliseu, o vereador ele é mais para legislar e fiscalizar, e ser o para-choque da sociedade, correndo atrás das indicações, aquilo que a população traz até a gente. Mas hoje nos foi confiada essa missão aí de julgadores também, que foi nos dada aí pelo TJ. Confesso a vocês que não é nada confortável. Quem somos nós para julgar alguém? Na qualidade de presidente, eu poderia muito bem me abster de votar. Mas eu acho até que seria um desrespeito com os meus eleitores. Pois votar a moção de aplauso é muito fácil, né? Mas votar um caso como esse é uma coisa mais complicada e mais complexa. Mas através do trabalho da Comissão de Finanças e Orçamento e também o nosso procurador jurídico dessa casa, eu estou bem confortável para votar, porque tenho as informações necessárias, como eu acredito que cada um dos senhores tem. Esse projeto, como já foi colocado por vários, tanto pelo relator quanto pelo primeiro secretário, ele adentrou essa casa. Mesmo no período de recesso, estavam discutindo esse processo que adentrou aqui. Então, eu me sinto muito confortável. Parabenizo a Comissão de Finanças e Orçamento pela dedicação que teve, a preocupação para que nunca deixou a politicagem entrar no meio desse processo. Também parabenizo muito, cadê o doutor Ricardo, se encontra? Doutor Ricardo, doutora Ana, nossos procurador e assessora jurídica, que também nos deram o suporte necessário, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que também acolheu a comissão, e também a todos os vereadores que se dedicaram para que essa noite chegasse aqui. Eu tenho certeza que todos irão votar, e irão votar conscientes e cientes, principalmente, daquilo que estão fazendo. Eu queria justificar, eu assim constatei que a posição... O que foi mais contestado, ao meu ver, pelo senhor Sival, foi o parecer do tribunal. Somente foi contestada a posição, mas em nenhum momento foi nos apresentada assim, provas suficientes. O tribunal, por 3 vezes deu seu parecer. Foram 3 vezes, não foi só uma. Então, eu questionei até no dia que a gente estava ouvindo aqui, se as mesmas provas que estavam sendo trazidas aqui, as mesmas testemunhas, teriam sido ouvidos também durante o processo aí que ele teve
para correr atrás aí dos recursos. E ele me informou que teve. Então, constatando assim que somente foi constatado, só ficava falando da posição do Tribunal de Contas, mas prova concreta eu não percebi. Então, desta forma, o meu voto é favorável ao decreto de lei. Ao projeto, desculpa. Encaminho para a votação o senhor Gilson Roberto, vereador, segundo vice-presidente dessa casa. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar os demais vereadores que se fazem presente. Quero cumprimentar as autoridades que se fazem presente, ex-vereadores, secretários, enfim, toda a população que se faz presente. E quero cumprimentar também os servidores que são muito importantes dessa casa, principalmente a parceria aí dessa equipe jurídica que nós temos altamente competente, que nos ajudou a desenrolar todo esse processo, esclarecendo e sanando todas as nossas dúvidas. Como o nobre presidente já falou, não imaginava nós se ver nesse embaraço hoje. Acredito que nós fomos eleitos para legislar e fiscalizar, mas em nenhum momento esperei vivenciar esse momento tão importante, aonde vai mexer com a vida de algumas pessoas que estão sendo julgadas nesse momento. Então, na manhã desse dia, eu pedi a Deus esclarecimento para que iluminasse a cabeça não só de mim, mas de todos os nobres vereadores. Hoje, estamos julgando apenas um ato da gestão referente à parceria com a UCIP e o Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida entre os exercícios de 2008 e 2009. Aonde os técnicos do Tribunal de Contas encontraram algumas irregularidades. Itens esses que já foi citados aqui pelo gestor da época: ineficiência de serviços prestados, terceirização indevida de serviços públicos, inexistência de taxas administrativas irregulares e provisões sem demonstração, ausência de consonância entre extratos bancários e demonstrativos de receitas e despesas, inobservância de normas legais para a realização de concursos de projetos, aonde foi dado todo o amplo direito de defesa ao gestor em todos os processos. E não foi constatado nada inovador a fim de mudar o parecer do Tribunal de Contas e até mesmo dessa Casa Legislativa. Foi dado todo o amplo direito de defesa. Até mesmo há pouco tempo ele teve toda a oportunidade de se explanar novamente. Passei o meu final de semana debruçado, lendo todos esses processos que eu tinha em mãos. E hoje estamos aqui para decidir. E o meu parecer é favorável à Comissão de Finanças.
Quero agradecer a presença de todos, a vocês que nos acompanham via internet aqui, e quero mais uma vez declarar a minha posição favorável à Comissão de Finanças, ao projeto. Seu voto é favorável, vereador? O seu voto é favorável? Meu voto é favorável à comissão, ao parecer da comissão. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. A seguir, com a palavra para o seu voto, vereador primeiro secretário, vereador Eliseu Cortes. Mais uma vez, boa noite. Já cumprimentei a todos, mas me dirijo também às autoridades presentes, que fui falho anteriormente, não cumprimentei. Prefeito Rildo Manuel Leonardi, ex-prefeito Simval, vereadores, ex-vereadores presentes e público do modo em geral, secretários e outros mais. O meu voto já ficou claro no parecer da comissão, né? Apenas justificarei então, senhor presidente. A justificativa que tenho é de que, desde 2009, quando saiu a primeira decisão do Tribunal de Contas, decorrente de 2009 até hoje, 2018, praticamente 9 anos. E durante todo esse tempo, esse processo está arrolando com julgamento, defesa, pelas câmaras temáticas do Tribunal de Contas. Por ali passou, dando sempre o direito da ampla defesa às pessoas, então, aí arroladas nessa decisão do Tribunal de Contas. E após nós adentrarmos esta casa e quando tomamos, então, a responsabilidade de dirigirmos esses trabalhos através da Comissão de Finanças e Orçamento, naturalmente foram convocados o ex-prefeito para se pronunciar, como também as testemunhas ouvidas. Deixo bem claro de que, ao ouvir tanto o ex-prefeito como também as demais testemunhas, em nenhum momento foi, para mim, apresentado fatos novos, além daquilo de que o tribunal já havia apreciado. Apenas o relato do bom trabalho realizado, do bom trabalho feito, da importância disso, da importância daquilo. Mas provas contundentes que me apresentasse, que eu pudesse, no meu juízo de julgamento, que viesse contra aquilo que o tribunal me apresentou, eu não tive nenhumas. Falo dessa forma porque, na oportunidade, o senhor Simval, então, até me apresentou 3 testemunhas. Testemunhas importantes até no processo, da qual um controlador interno, outro secretário, outro procurador jurídico do município, então, daquela época, ou, não falha a memória, talvez até advogado, doutor Arion. Mas ambos se tiveram a se expressar de que a condenação, de que o tribunal foi injusto, e não se ativeram a se preocupar em apresentar fatos novos que viessem me elucidar, ou viesse me esclarecer, ou viesse me dar bagagem suficientemente para que eu pudesse contradizer o tribunal no seu parecer. Ambos falaram da importância do programa, né? Mas não era isso que estava em questão, isso não é isso que estava em jogo. Não era isso que estava em apreciação. O que estava em apreciação era a condenação realizada, ou parecer do Tribunal de Contas contrário, né, nessa questão. E foi, então, relatado exaustivamente. Mas não foi nem pelas testemunhas da sua importância que eu fiz salientar aqui, que elas tinham, que como gestoras até, como secretária, ou mesmo como controlador interno, como procurador jurídico, poderia apresentar a mim fatos novos. Olha, nós trabalhamos com fulano, ciclano e bertano, e nós estamos falando aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem ouvir fulano, ciclano, bertano, entendeu?
e certamente eu iria ouvir como ouvia todos os senhores. Mas a preocupação foi mais, na minha concepção e no meu juízo de julgamento, foi mais preocupado em tentar, talvez, me comover, ou mesmo, talvez, mexer com o meu psicológico, do que propriamente apresentar fatos concretos. Em nenhum momento foi me apresentado um fato concreto. Por essa razão, é de que, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e como membro também dela, exaria o meu parecer, acompanhando o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que também se manifestou naquela época. Então, o meu voto, senhor presidente, é aquele já exarido na Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra, vereador segundo secretário José Enio. Boa noite, presidente, vereadores, público aqui presente e demais autoridades, os pares dessa casa. Eu vou ser bem breve. Hoje temos o compromisso de usar das nossas atribuições de legislar, fiscalizar e julgar. Vamos hoje, então, julgar os atos do gestor público 2008-2009, que é a tomada de contas extraordinárias, rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Então, acompanhando a decisão do Tribunal de Contas, da Comissão Finanças e Orçamento, o meu voto é favorável ao projeto de decreto legislativo número 15/2018. Agradeço a todos os presentes, espero ter contribuído com o poder de julgar. Peço a Deus que proteja cada um de nós, a cada um de vocês. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Jorge Cardoso. Boa noite novamente a todos os presentes aqui, prefeito, ex-prefeito, vereadores, funcionários, secretários aqui presentes. Tivemos aí durante 75 dias N reuniões sobre esse assunto, inclusive nos 15 dias que eram de licença desta Câmara, desta Casa, esses vereadores, a comissão teve aqui presente. Eu não poderia deixar de lembrar aqui que os membros dessa comissão, e acho que penso que dos demais vereadores dessa Casa, não poderia deixar de passar em branco hoje e agradecer a todos os funcionários dessa Casa, em especial a nossa contadora Elaine, e um agradecimento muito especial ao Dr. Brandão, nosso advogado, que não mediu esforço. Cada vez que solicitado, o Dr. Brandão se fazia presente. E não foram poucas as vezes, né, doutor, que nós não mediu esforços, tempo, leitura, informações, buscas, para que o processo ocorresse dentro da maior lisura, nos orientando juridicamente, demonstrando com isso não só o seu profissionalismo, mas o seu compromisso com a população do município de Tibagi. Doutor Brandão, em nome da comissão, os nossos agradecimentos. Ninguém pense aqui que alguém vai sair daqui dando risada, satisfeito com o que está ocorrendo hoje nessa casa aqui. Pode crer que cada um
não gostaria de estar passando por que está passando hoje, mas é a nossa função. Por isto, nós fomos eleitos, para legislar, para fiscalizar e para tomar as decisões. Tomamos decisões aqui que muitas das vezes não são do entendimento de muitas pessoas e nem do interesse, às vezes, de muitas pessoas. Mas é a obrigação dessa casa. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Fomos eleitos com essa responsabilidade. E assim vamos e temos que agir. Analisamos esse processo, sempre com a jurisprudência e a observância do doutor Brandão, várias N vezes. Tiveram aqui, voltamos a dizer, tiveram aqui o ex-prefeito e 3 testemunhas. Não trouxeram nenhuma novidade que fosse possível mudar o que estava escrito ali. Nenhuma. E olha que foi dado a oportunidade, né, de ouvi-los, de tentar nos convencer que realmente o entendimento do tribunal não era certo. E, infelizmente, não ocorreu isso. Não se trouxe aqui nada que pusesse mudar o pensamento dessa comissão. Como vereador, como relator da comissão, não tenho outro caminho a tomar, a não ser, é claro, seguir a Comissão de Finanças e Orçamento no relatório com referência ao projeto legislativo 015/2018. O meu voto é de acompanhar a decisão da comissão. Favorável. O voto ao parecer da comissão, senhor presidente. Seu voto é favorável, vereador? Ao parecer da comissão. Só corrigindo, né, gente? Projeto de decreto legislativo, então, número 015/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra a vereadora Ellen. Boa noite, presidente, demais vereadores, autoridades aqui presentes, ao público e também ao público da internet. Meu voto é favorável de acordo com o projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamentos. Com a palavra a vereadora Cecília. Uso da Ellen, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e público presente. Lamento hoje ter que julgar um cidadão tibagiano que exerceu por 8 anos um cargo de prefeito, por ter uma contabilidade não concluída. Por não estar concluído, temos que julgá-lo. Hoje temos que julgá-lo. Como foi relatado e estudado pela comissão, o qual eu quero também parabenizá-lo pelo estudo que foi constante, os 15 dias de recesso não existiu. Eu quero dizer que o meu voto é favorável, de acordo com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e tendo o mesmo parecer do Tribunal de Contas. Seria isso aí, presidente. Com a palavra o vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que se faz presente aqui, demais autoridades, pessoal que nos acompanha via internet. No momento muito ímpar dessa casa, hoje quero passar
o máximo de transparência para que todas as pessoas tenham a ciência do que é aquilo que a gente está definindo hoje e está analisando. Da minha parte, ouço, quando assisto eventualmente o STF pela televisão, não julgo hoje aqui capa de processo, não julgo nomes, julgo apenas um processo e aquilo que é legal ou não dentro dele. Vejo, particularmente, que o tribunal transfere de uma forma injusta uma responsabilidade muito grande para uma casa legislativa, a qual não se é exigido ser advogado, ser contador ou coisa do gênero. E cai um processo deste tamanho para a gente analisar. Em 50, 60, 70 dias que seja, um advogado pede de 30 para lá, para dar um parecer, que dirá um leigo, quando tem a capacidade de entendê-lo de forma natural. Eu não me sinto capaz, em um tempo desse de 70 dias, de me aprofundar num projeto desse e tomar tamanha decisão de um processo tão complexo como esse. São 2.000 páginas aproximadamente. Então é irônico da parte do tribunal, aqui ninguém tem culpa, mas é irônico o nosso sistema trazer uma responsabilidade dessa para uma casa legislativa. Alguns pontos dentro do processo foram citados. Eu quero pontuar melhor aqui um desvio de função, onde a pessoa do ex-prefeito esteve aqui e pediu para que citassem uma pessoa que esteve fora de função, apenas um nome. Eu, nesse tempo, em 2008, 2009, eu nem morava em Tibagi, eu estudava fora. Como é que eu hoje vou atrás de uma pessoa que trabalhava na prefeitura para saber se era função ou não? Então o tribunal vem atribuir uma coisa que a gente tem incapacidade de sanar por completo. Dentro do segundo recurso de revista, existe um ponto onde o Ministério Público isenta a multa de devolução e 30% sobre ela. Depois o tribunal acaba acolhendo. Então isso gera dúvida, principalmente para um leigo. Se o Ministério Público em dado momento teve dúvida, que dirá eu? Outra questão, nós sabemos aqui, através do GPATRA, o trabalho que tivemos. Quando se julga de longe, não se sabe a realidade. Que você passa dentro de uma câmara, o sofrimento que é para a gente arrumar a casa. Para quem julga de longe, as coisas são muito mais simples. Falado aqui pelo ex-prefeito também que ele não teve oportunidade de oitiva, de levar testemunha no tribunal. Lá é muito papel, é muito distante, não se sabe, não tem conhecimento sobre a realidade dos fatos. Então isso traz o quê? Traz dúvida, me trouxe dúvida no processo. Lá do direito, eu já ouvia meu falecido avô dizer, indúbio pro réu, diante de dúvida, sempre beneficia o réu. E concebe-se no direito você inocentar 10 culpados a culpar um inocente. Então, dentro dessa transição, desses pensamentos que a gente vai acolhendo, conversando com meus primos que são advogados, eu tentei buscar bastante alternativa para isso. A pena não pode ser dividida aqui na Câmara. Ela é, um exemplo, 1 milhão, ou você acata ou rejeita. Eu tenho uma dúvida dentro desse processo desse tamanho, eu tenho 20% de dúvida, eu não posso tirar 20% da pena aqui, não cabe à Casa Legislativa. Ou você aceita total ou não aceita. Então, se eu tenho uma dúvida parcial dentro do processo, eu não me julgo capaz de apenar com a íntegra da condenação. Por esse motivo, rejeito o parecer da comissão e voto contrário ao projeto. Obrigado. Ordem. Com a palavra, vereador Antônio. Boa noite a todos, presidente e os mais pares dessa casa. Também parabenizo também a população que está aqui hoje assistindo. Isso é muito importante, vocês estarem aqui hoje para assistir um julgamento. Também quero parabenizar a presença aqui do ex-prefeito Sival, prefeito Rildo, e o ex-vereador Wilson de Lima, que está aqui, e mais autoridades que estão aqui. Aqui, o meu parecer é o contrário ao projeto.
Então, por 7 votos favorável e 2 contrário, declaro aprovado o decreto legislativo número 015/2018, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova a decisão exarada no processo número 473.706/2019, que resultou no acordo número 5.457/2014, Primeira Câmara, bem como a decisão proferida em recurso de revista por meio do processo número 99.2698/2014, que resultou no acordo número 2.426/2015, Tribunal Pleno, e a decisão exarada em recurso de revisão por meio do processo número 49.7470/2015, que resultou no acordo número 683/2018, Tribunal Pleno, que dispõe sobre o procedimento de tomadas de contas extraordinária e, de consequência, ficam julgadas irregulares as contas referentes aos exercícios financeiros de 2008 e 2009 do Poder Executivo Municipal, ficando revogados os decretos legislativos número 012/2016 e número 013/2016, que tratam da prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente aos exercícios financeiros 2008 e 2009, na forma que especifica. Finalizando, agradeço a presença de todos, ao público que se fez presente, aos senhores vereadores, autoridades aqui presentes e também aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumpridas todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, ao mesmo tempo que convoco os senhores vereadores e presentes para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de agosto de 2018, às 18 horas, desejando a todos um feliz retorno aos seus lares.